Olá, irmãos, meu nome é Adenilson Simões e por meio desse vídeo eu quero repartir com vocês uma linha de entendimento sobre o que Paulo quis escrever em relação à carta a 1 Coríntios capítulo 15. É ensinado, de modo geral, que na vinda do Messias todos irão ressuscitar, tanto ímpios como aqueles que pertencem ao Messias. Mas será que isso tem base nas Escrituras? Será que Paulo ensinou isso em 1 Coríntios? Então, o primeiro tópico para você ter entendimento da carta aos 1 Coríntios, não só da carta aos 1 Coríntios, como as demais cartas, e até mesmo os livros, seja o Pentateuco, seja os profetas, você tem que entender como eu posso dizer, três linhas básicas de entendimento. A primeira, por quem foi escrito, por que foi escrito e para quem foi escrito. Você tendo essa linha de entendimento, você vai compreender melhor os livros ou até mesmo as cartas. Então, para quem Paulo estava escrevendo? Ele deixa bem claro aqui, ó: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Irmãos, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos da igreja de Coríntios. Então, Paulo não está escrevendo para o povo ímpio, o povo do mundo, entendeu? Em si, estava escrevendo à igreja. A carta é endereçada à igreja. Então, tendo essa linha de entendimento para quem foi escrito, fica mais fácil a compreensão. Porque você automaticamente descarta que a carta não foi escrita para pessoas incrédulas, pessoas ímpias, pessoas que não tinham o entendimento do Criador dos céus e da terra, tampouco do seu filho Yahushua. Então, quando Paulo está se referindo sobre a questão de ressurreição, na mesma linha de entendimento, ele está se referindo a quem? Logicamente que aos que pertencem, aos que creem no Messias Yahushua, a qual o mundo conhece erroneamente como Jesus, um nome blasfemo. Então ele diz o seguinte, no capítulo 15, o verso 20: mas de fato o Messias ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Então o Messias é as primícias. O que são as primícias? As primícias é aquele primeiro fruto a qual a árvore dá na sua estação, na temporada. Isso, para você entender melhor, você tem que entender sobre a questão das colheitas que eram realizadas pelo povo de Yashurum, que está escrito no Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento é valioso, porque Paulo tem em mente o Antigo Testamento quando ele escreve sobre a questão das primícias. Então, é os primeiros frutos, o melhor. Então, o Messias, ele é as primícias, ele foi o primogênito dos mortos. Ele morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Então, todos os demais que irão ressuscitar com um corpo glorificado. E os incrédulos, os cães, os feiticeiros, os adúlteros, todos eles não vão ressuscitar, ou seja, reviver com um corpo glorificado. Há uma diferença entre ressuscitar, que está implícito com a glorificação do corpo, e há o reviver, que é aqueles que vão ressurgir dos mortos, porém com um corpo não glorificado. E no verso 23 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte:
Cada um, porém, por sua própria ordem. O Messias, as primícias, como eu já expliquei, ele é as primícias. Depois, isso Paulo está se referindo o que irá acontecer quando o Messias Yahushua, quando ressoar a trombeta, os mortos ressuscitarão. Quem são esses mortos? Os que pertencem ao Messias. Não tem nada a ver com aqueles que não pertencem ao Messias. Isso eu vou explicar melhor no livro de Apocalipse, capítulo 20. E cada um, porém, por sua própria ordem. O Messias, as primícias. Depois, os que são do Messias na sua vinda. Perceba no texto que o apóstolo Shaul não se refere de maneira alguma aos ímpios, mas sim àqueles que pertencem ao Messias. Portanto, o que é ensinado, que todos de modo geral irão ressuscitar, isso não tem base na Escritura. E eu vou provar a você agora, lendo o capítulo 20 do livro de Apocalipse, que só quem irá ressuscitar, só quem irá fazer parte da primeira ressurreição são os que são do Messias. Diz o seguinte: capítulo 20, verso 4. Depois você lê tudo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Yahushua, bem como por causa da palavra de Yahweh, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, ou seja, e ressuscitaram, e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, presta atenção que está escrito aqui no versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Messias e de Yahweh e do Messias, e reinarão com eles 1000 anos. E reinarão esses 1000 anos onde? Aqui na terra. O reino do Messias será implantado na terra. Assim diz os profetas Ezequiel, capítulo 38 e 39. Assim diz todos os profetas. Em um só espírito eles são unânimes que esse reino será aqui na terra. E aqui no capítulo 5 de Apocalipse existe uma prova cabal sobre essa questão. Quando, no verso 9 diz o seguinte, capítulo 5, verso 9. E entoava novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Yahweh os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Yahweh o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, sobre a terra. Os profetas são unânimes em dizer que esse reino será implantado aqui na terra, não nessa terra nojenta, mas numa terra que vai ser restaurada pelo próprio Yahweh. Então, o que acontecerá com o resto dos mortos? Isso está explícito aqui no verso 11 do capítulo 20 de Apocalipse. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, ou seja, aqueles que ressurgiram, não com um corpo glorificado, mas com um corpo corrupto. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, pessoal, essa palavra aqui está mal traduzida,
copiadores, os tradutores da Bíblia, colocaram essa palavra inferno como um lugar, como se o inferno fosse um lugar de tormento. Mas na verdade esse inferno, essa palavra quer dizer sepultura, ou seja, lugar de morte. Tem nada a ver com o inferno que o cara está lá sendo atormentado, não tem nada disso. A palavra correta aqui é sepultura, ou seja, lugar dos mortos. Entendeu? Porque fica algo ilógico o Criador tirar a pessoa do inferno para julgar, para jogar lá no inferno de novo. Para que fazer isso se o camarada já está no inferno? Entendeu a lógica? Que a palavra está mal traduzida. Então a palavra aqui é sepultura e não inferno. O inferno criado pelas religiões. O inferno criado pela Igreja Católica, onde o camarada está lá num caldeirão, sei lá, sendo atormentado, tal, não sei, isso não existe. Isso não existe. Isso foi criado pelo homem para subjugar o homem através do medo. O que existe é sepultura, morte, entendeu? Porém, a morte entregará os seus mortos, a sepultura, entendeu? E eles serão julgados e lançados no lago de fogo, onde estará já o diabo, o falso profeta e a besta. E os que não pertencem ao Messias, os que não creram na palavra do Messias, serão julgados e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, conforme está descrito aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Eu espero ter repartido com vocês um pouco do entendimento sobre a questão da palavra, entendeu? Eu tenho ideias de gravar novos vídeos sobre as Escrituras e assim eu farei se Yahweh, o Todo-Poderoso, permitir. Eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando de onde vem o anti-Messias e provar para vocês quem são esse povo que irá se reunir na batalha do grande dia, a qual o Messias, na sua volta, irá esmagar com o sopro da sua boca. Isso está escrito nos profetas e está conforme, ou seja, na mesma linha de entendimento com o que escreveu o apóstolo Yohanan, João. Forte abraço, examinai tudo e retenham o que for bom. Foi isso que escreveu o apóstolo Shaul no livro, ou seja, na carta aos Tessalonicenses. Forte abraço de Adenilson Simões, canal Evidências Escriturais.